1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 5 e 6. Vamos juntos? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Santo Deus e Pai, nós agora vamos meditar na Tua Palavra. Te pedimos que Teu Espírito Santo venha guiar cada palavra que for dita aqui, que seja dita de acordo com a Tua vontade. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos algumas manifestações de amor que se tornam extraordinárias. Uma mãe andando na Austrália, do lado de um lago, segurando a mão de um filho pequeno. De repente, um grande crocodilo estava ali e, com um golpe, pegou o filho dela e arrastou para dentro da água. Aquela mulher de pequena estatura não pensou duas vezes, pulou na água, agarrou o crocodilo e, uma coisa extraordinária, arrancou o seu filho da boca do crocodilo e o salvou. Impossível isso acontecer, tal é a força de um crocodilo. Mas havia ali a manifestação de uma força muito maior, que era a força do amor de uma mãe por seu filho. A gente conhece a história de Romeu e Julieta, o amor de dois jovens que, para não ficar separados um do outro, acabaram morrendo. A gente viu no Brasil, há pouco tempo atrás, a história de uma cachorra vira-lata, que quando viu que um pitbull vinha para atacar o seu dono, ainda criança, ela entrou na frente, enfrentou o pitbull e se deixou ser rasgada, enquanto aquela criança corria. Literalmente, ela se deixou machucar, sem tentar fugir, apenas para deixar que o seu dono, aquela que ele amava, pudesse escapar. Mártires morreram na defesa da sua fé, na defesa da fé, servindo ao Senhor, manifestando o seu amor por Deus, eles morreram. A gente vê, meus irmãos, problemas gerados dos relacionamentos, e todos eles são por falta de amor. As pessoas não manifestando o amor como deve ser manifestado, as pessoas acabam tendo problemas conjugais, problemas de pai para filho, de filho para pai, problemas se fosse manifestado o amor, numa pequena dose, já seria resolvido todos esses problemas. Mas a gente está lendo um texto de Paulo que escreveu para Timóteo, e um dos problemas que ele estava enfrentando aqui eram doutrinas falsas. E ele então escreve, mostrando que a motivação daquelas pessoas em ensinar coisas que Deus não ensinou, em trazer para a igreja coisas falsas e perigosas, era simplesmente falta de amor, porque qualquer líder que tenha conhecido o imenso amor de Deus, naturalmente, ele não vai deixar que nada faça mal à igreja, se ele for movido por amor. Timóteo era um jovem pastor, estava pastoreando uma igreja, e essa igreja envolta em vários problemas, e Paulo dá aqui conselhos para ele. As pessoas estavam mercadejando, ou fazendo do evangelho mercado, e com isso então a vida daqueles crentes estavam na mão de pessoas inescrupulosas, e Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, você precisa manifestar amor no seu pastoreio. Você será um pastor, bom pastor, se você amar as pessoas a quem você pastoreia, aqueles a quem o Senhor colocou na sua mão, e as pessoas o verão e receberão a mensagem, os ensinamentos e os conselhos que você tem para dar, se elas também forem alvos ou forem manifestar nelas o amor também. O trabalho de Timóteo, a vida da igreja, dependia de um amor diferente desse da mãe, desse da cachorra, desse amor que foi manifestado, que falamos aqui. Não é um amor romântico, mas é um amor que faz com que a igreja viva em paz. Meus irmãos, esse texto, Paulo fala da base do amor que dirige a vida do cristão. Muitas pessoas dizem que são cristãos, mas não aprenderam a amar.
talvez não tenham entendido o verdadeiro evangelho, de Deus se fazendo homem para morrer por nós, de Deus purificando homens pecadores que o ofenderam, que o maltrataram. Quando o homem compreende verdadeiramente quão mau ele é, e quão grande foi o amor de Deus em manifestar, em salvar, em tratar esse homem entendendo esse amor, ele vai querer ser diferente. O que é amor? Muitas pessoas discutem filosoficamente o amor. Sabemos que o amor tem pelo menos 3 nomes, que é o amor eros, que trata a respeito do desejo de um homem para uma mulher, o amor philos, que trata do amigo, o amor de amigo, o amor que um amigo tem pelo outro, e o amor ágape, que é o amor que diz respeito a Deus, é o amor que nós devemos copiar para nós, que devemos então desinteressadamente nos oferecer para o bem do próximo. Mas o amor também é um sentimento que toca o nosso coração, que faz a gente ficar balançado, sentir gostoso quando a gente vê a pessoa amada. Esse é o sentimento dos apaixonados. Mas o amor também é um compromisso firmado. Eu amo a minha igreja, eu vou servir a Deus na minha igreja e nada eu vou deixar que atrapalhe. O propósito de fazer o bem ao outro também é uma manifestação de amor. Eu quero ajudar, não quero deixar que ninguém passe uma necessidade, se essa necessidade puder ser suprida por mim. Então, o que é amor? Mas agora nós vamos tratar nesse texto a respeito das bases. O que é uma base? Toda construção precisa de uma base. Se você vai fazer uma música, você vai precisar de uma base. Tudo que se faz necessita de uma base. A base é o alicerce, é onde a construção ou o projeto se firma. E aqui, meus irmãos, Paulo fala de base. Ele então aqui diz: ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. E o amor então é a base, mas aqui tem um tipo de amor. E a primeira base aqui é o amor que nasce de um coração puro. O texto diz: o intuito da presente admoestação visa o amor, mas o amor que procede do coração puro. O que é pureza? Pureza é a falta de mistura, a falta de uma outra substância, de um outro compromisso, de uma outra vontade. É algo que esteja intacto. Para nós, o coração é o centro das emoções. A gente diz: ai, meu coração está cheio de amor. Mas de repente, se você conversasse com o judeu, ele dizia: o meu estômago está cheio de amor. Não é assim quando a gente fica com medo, emocionado, não dói o estômago? Então para eles falam das suas entranhas. Eu senti amor nas minhas entranhas. Para outros vai achar que o amor é uma coisa que nasce no cérebro, é uma coisa apenas do pensamento. Outros são dos lugares onde pode sentir emoções, sensações. Quando a gente vê a respeito da pureza do amor que devemos manifestar a Deus, nós devemos lembrar do que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele diz também que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Nós estamos falando de um amor que procede de um coração puro, um coração que não pode ter mistura e nenhuma outra motivação a não ser o bem daquele a quem devemos amar. No Salmo 119, versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há muitos anos atrás, eu ouvi o sermão do reverendo Jader, no qual ele dizia: eu guardo no melhor lugar, no meu coração, a melhor coisa, as tuas palavras, com o melhor objetivo, para não pecar contra ti. Ouvi e gravei, e até hoje, todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro do reverendo Jader e das suas palavras. O coração deve ser guardado puro, para que ele se mantenha útil para o reino de Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 5, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. O amor revelado, o amor a Deus, o amor que provém de Deus para nós, ele deve ser revelado com todo o empenho do coração, da alma e da força, no qual nenhuma outra força deve ser dedicada a outra fonte, a não ser ali para a manifestação do amor. Lá em Deuteronômio 17, versículos 14 a 17, ele diz: não multipliques para si cavalos. Ele está falando de poder.
Ele diz: não multipliques para ti mulheres, está falando de prazeres. Também diz: não multipliques para ti riquezas, que é o dinheiro, com o objetivo para que o teu coração não se desvie. O homem facilmente deixa o seu coração encher-se destas coisas, de poder, de prazer e de dinheiro, e muitas vezes por causa destas coisas se afastam de pessoas que antes amavam. Conheço pessoas que ficaram ricas e logo que sentiram que o seu nível financeiro aumentou, logo mudou, porque disse: esse lugar aqui tem muito pobre e esses pobres vão querer o meu dinheiro, eu vou sair daqui. Se quer mudar para outro lugar, que mude, mas não com a motivação de se esconder e não fazer o bem. Mateus 6,21 diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O que está no teu coração? Porque se o teu coração não está Deus, não está o tesouro divino, você não vai ter como manifestar o verdadeiro amor de o que vem de um coração puro. Mateus 15,8 diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente vê Isaías falar isso também no primeiro capítulo do livro de Isaías, quando ele fala a respeito das pessoas que vinham, e ele diz: fecha a porta do templo, porque esse povo só oferece sacrifício porque gosta de comer a carne. Era muito simples. As pessoas traziam as suas carnes e ali faziam a sua oração. O animal era morto, o sangue derramado, a carne era assada, e depois iam comer as carnes, um churrascão. E aí então Deus disse: eles só oferecem sacrifícios porque eles gostam de comer as carnes. Isso, meus irmãos, é a mesma coisa de que pessoas que enchem as igrejas apenas porque gostam do louvor, porque acham divertido, é prazeroso ir à igreja. Não é por aí. Nós devemos vir para a igreja para louvar, com o coração puro, para nos entregar e aprender o que Deus quer de nós, para que vivamos da melhor maneira. Coração puro é base do amor. O coração puro será a base do amor se ele estiver pleno de Deus. Por isso que devemos buscar de todo o coração, de toda a alma e toda a força, para que o nosso coração esteja completamente purificado pelo amor de Deus. Deus é amor, e a marca de quem ama o Senhor, de quem serve ao Senhor, é o amor também. Lá em João 7,38 diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem tem o Senhor do coração, e o texto está falando aqui de água, mas das bem-aventuranças, porque o crente, além de ser abençoado por Deus, ele também é abençoador. Deus virou para Abraão e disse: Abraão, eu te abençoarei, te farei uma grande nação, e depois disse: Abraão, sê tu uma bênção. O crente é abençoado para ser abençoador. O amor, ele procede desse coração puro, que vem então, deve ser trabalhado, e outras manifestações de amor também devem aparecer desse coração, e esse, se interessando pela vida cristã, ele vai procurar fazer sempre o melhor. Por isso que Paulo diz aqui: os problemas da igreja, os problemas do teu pastorado em relação a você como pastor, e da igreja como servas de Deus, precisa desse amor que nasce de um coração puro. Mas ele fala aqui de uma segunda base de amor. Ele diz aqui: o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de consciência limpa. Então a boa consciência, consciência boa, a consciência boa é uma consciência que é útil, que tem algo bom a oferecer. Estar consciente é saber onde está, é saber para onde vai, é saber quem é saber o que está fazendo. Você conversar com o mineiro, ele vai dizer: oncotô, poucovô, né? Ele tem que saber onde é que está, tem que ser consciente. É interessante que a Bíblia fala que o homem não pode estar num estado de falta de consciência, e essa é uma das razões quando a Bíblia fala a respeito do uso de álcool, porque o homem perde a sua consciência. Depois vai dizer: o que eu fiz? Não, o homem sempre tem que saber o que está fazendo, tem que estar consciente. Só que aqui a consciência a que o texto se refere, ela trata a respeito do ensino que direcionam os passos. O que você aprendeu, para que aquilo que você aprendeu ensine os passos que você deve dar. Porque um coração
só vai ter o amor se tiver uma boa consciência. E esse amor só vai ser direcionado por esta boa consciência se aprendeu coisas boas. É interessante que Jesus disse que enviaria o Consolador. E o que o Consolador faria? Jesus disse: eu enviarei o Consolador e ele vos ensinará, e ele vos lembrará todas as minhas palavras. Então, para ser lembrado, você tem que conhecer. Como é que você vai ser lembrado de algo que você não conheceu? Jesus, ele disse: não fiquem preocupados. Quando vocês forem levados para diante das autoridades, não fique preocupado em que o falar, porque o Espírito Santo vos lembrará. Uai, como que eu vou procurar no meu coração uma boa consciência se eu não coloquei nada nele? Se eu não o enchi de coisas boas? Olha, no filme do Pinóquio, né, aquele desenho infantil, tem lá uma consciência, um grilo que fica falando para ele o que é o certo e o que é errado. Nós não temos grilo em nossa consciência, nós temos uma consciência que é movida por Deus, de uma consciência que é direcionada pelo Espírito Santo, e sempre que vai se fazer algo, o Espírito Santo avisa: esse não é um bom caminho, essa não é a melhor solução, e você então vai agir em obediência ou em rebeldia. Mas o crente sempre será avisado. No capítulo 1, versículo 19 diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ou seja, rejeitado o ensino de Jesus, vieram a naufragar na fé. Quantos crentes abandonaram a igreja? Quantos crentes, quantas pessoas que estiveram, pelo menos assim, estiveram nas igrejas e abandonaram? Talvez eles não tivessem tido a fé verdadeira, porque João, no capítulo 1, versículo 19, diz: eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos tinham ficado. Porque aquele que de fato encontra Cristo, tem o coração cheio, ele não vai abandonar facilmente, ou se caso abandonar, ele volta, porque ele sabe que estar na igreja, junto com o Senhor, é o melhor lugar para estar. No capítulo 4, versículo 1 diz: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, ensinos que são pregados dentro de igrejas, ensinos que afastam as pessoas do Senhor, porque o homem em pecado, ele se afasta de Deus, e se ele for ensinado doutrina errada, ele também se afastará de Deus. No capítulo 6, 21 diz: pois alguns, professando o falso ensino, se desviaram da fé. Irmãos, é interessante como que nós somos movidos por aquilo que amamos, ou por aquilo que conhecemos. Eu me lembro que a primeira recuperação que eu tive foi na 5ª série, e eu não gostava de matemática. E aí eu tive uma nova recuperação já lá no final, na 8ª série. Até que um professor de matemática chegou e de modo muito divertido, diz: esquece tudo que vocês aprenderam, e ensinou, diz: eu aprendi matemática. Nunca mais tive recuperação. Nós gostamos, se gostamos de algo, nós guardamos no coração, por isso devemos guardar o amor de Deus, amando a Deus de verdade. O conhecimento é firmado na verdade, e ele firmará, a verdade firmará os nossos pés. Por isso Jesus diz que aquele que conhece a verdade, ele é liberto pela verdade, tem o pé na rocha que é Jesus. Portanto, o bom conteúdo é que vai direcionar a sua fé. O amor será produzido corretamente por uma boa doutrina bíblica, porque uma pessoa que está sofrendo, mas que não conhece o pensamento bíblico, o que de fato Cristo fez, ele pode pensar: mas Deus me abandonou? Eu estou sofrendo porque Deus não me ama? Porque crente não sofre. Não é isso que alguns pastores têm ensinado aí erradamente? Que se alguém está doente, é porque ele está em pecado? Leia o livro de Jó, e você vai ver que os 3 amigos de Jó disseram exatamente isso. Você está sofrendo porque você pecou, você está sofrendo porque seus filhos pecaram, vocês são pecadores, confesse o seu pecado e tudo vai ser resolvido. Depois então Deus vai dizer para os amigos: eles falaram coisas que não são verdades. Então, conhecendo o verdadeiro amor de Deus, você saberá que Ele deu a vida por você que é pecador, e tem um paraíso guardado por você. E se você, nesse
tempo de vida que você tem por aqui, passar por momentos desagradáveis, por momentos de enfermidade, isso não diminui o amor de Deus por você. Então, conhecer verdadeiramente uma boa doutrina, você vai então fortalecer a tua fé e o teu amor. O amor precisa dessa base. Em Romanos 1, 18 a 27, mostra que o abandono do conhecimento de Deus, ele gera a dominação do mal. Não conhecer o Deus de verdade, vai ser dominado por um outro ensino. Quem se arma das armas espirituais, mostra ter boa consciência. A gente vê Paulo falar isso aos Gálatas, quando ele fala da armadura de Deus, da verdade, da couraça da justiça, da pregação do evangelho, do escudo da fé, do capacete da salvação, da espada do Espírito. Tudo isso, meus irmãos, é o amor fluindo abundante da boa consciência. É esse amor que nos interessa para vivermos a vida cristã, para enfrentarmos as dificuldades que enfrentamos nos relacionamentos, na dependência de Deus, em aprender a seguir as ordens que nos são dadas por Deus. Mas o texto mostra aqui uma terceira base para o amor. O amor precisa também de uma fé sem hipocrisia. Diz o texto: o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de fé sem hipocrisia. A palavra hipocrites, no grego, quer dizer ator. Vocês já viram isso? Você olha numa novela, o cara é ricão, o cara anda. Aí na outra novela ele é o pobrão, ele está lá passando fome. No outro ele é homem, no outro ele é mulher. Isso é ator. Quando se diz a respeito de hipocrisia, é uma máscara que esconde quem você é. Meus irmãos, é um problema muito grave. A falta de amor que existe na igreja é o uso de máscara. É o irmão que lá fora está fazendo coisa errada, mas chega na igreja com aquele sorriso lindo, né? Igual o meu aqui é. Aí, está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem, mas não está tudo bem. Está com problema com o marido, está com problema com a mulher, está sofrendo com o filho, está com problema com o pecado, está se entregando ao pecado, está se entregando à bebida, está se entregando com a droga. Está tudo bem, meu irmão? Está tudo bem. A máscara é daquele sorriso todo, mas no entanto não está. Às vezes ele está com o coração cheio de dúvidas. Falamos aqui da questão doutrinária. Ele tem problemas de entender a doutrina. Talvez ele tenha problema de obedecer aos presbíteros, ao pastor. Talvez ele tenha problema de relacionamento com o irmão que pensa diferente, mas ele põe aquela máscara na hora de vir para a igreja, e aí então está tudo bem. Não vai conseguir amar a Deus, não vai conseguir demonstrar o amor cristão que é necessário, porque ele está usando uma máscara. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns para os outros, para que sejais curados. Quando você pecar, o problema é que muita gente quer manter essa máscara, que é essa boa imagem, e aí tem medo. Mas se eu contar o que eu fiz, como é que vão me tratar? Aí não conta, e aí fica com pecado oculto. O irmão citou o texto de Isaías, que diz que os nossos pecados fazem separação, só uma correção, irmão, não de Deus para nós, mas de nós para Deus. A separação que existe é que nós, em pecado, nos afastamos de Deus. Veja bem que se você está bem com Deus, fiel, você vai orar, menino, mas é uma força para orar. Ixi, que hora, mas que poder nessa oração, que vontade de falar com Deus, mas é aquela coisa maravilhosa. Aí vai lá, por uma fraqueza peca, meu irmão ora: meu irmão, não estou bom para orar hoje, não, pede para o outro orar. O pecado te afasta de Deus, você não quer orar, você não quer se expor, porque você está com a mente culpada, e Satanás fica lá buzinando, dizendo: você não pode, você é fraco, você é pecador. Então o que Deus manda fazer? A boa doutrina: confesse o teu pecado, vai lá no pastor, chora lá, pede uma reunião do conselho, diz: eu preciso confessar o meu pecado diante do conselho, se eu sofrer a penalidade, bem, mas eu preciso confessar para ser curado da culpa, porque Satanás só pode segurar num cabresto a mente culpada enquanto o pecado não for confessado. Se o pecado for confessado, ele vai acusar você de quê? Se você mesmo já te acusou. Fé, o fingimento é uma máscara que
as pessoas usam. É uma máscara que engana a realidade. A gente vê, por exemplo, alguns exemplos de fé, como a fé de Acã. Uma fé que não se dispõe a obedecer. Quando Eliseu disse para Acã, vai e se lava 7 vezes lá no rio, e aí então você vai ser curado. Ele se revolta, mas eu sou um general da Síria, como é que pode esse homem mandar eu tomar banho? Porque lá na minha terra tem lá o rio Farpar, que é um rio muito bom, eu poderia tomar, me manda tomar banho nesse riozinho de água suja aqui. Aí o seu servo disse, pai, se ele tivesse pedido uma grande soma de dinheiro, um grande sacrifício, o senhor não faria? Então vai lá. Aí ele resolveu obedecer, foi lá e voltou curado. Mas tem muita gente que tem uma fé que não se dispõe a obedecer, cabeça dura. Mas também tem a fé dos fariseus, uma fé religiosa, que ia na igreja 3 vezes por dia, sabia de cor a lei, mas não submetia a Cristo, também não adianta. A fé do jovem rico, uma vida cristã que não fere os seus interesses pessoais. Eu quero seguir, Senhor. Esse negócio de entregar meus bens, essa aí já não é da minha praia, não. Ou então a fé de Pedro, é a fé que permanece até chegarem os problemas, aí então nega Cristo. A fé dos leprosos, daqueles 9 leprosos, fé que só interessa pelas bênçãos. Foi abençoado, nada de voltar para agradecer. Meus irmãos, exemplos de culto prestado também mostram fé hipócrita. Jesus fala contra aqueles que vão para as praças levantar as mãos. Não é proibido, a Bíblia fala para nós orarmos, levantar mãos santas, mas Jesus critica essa fé hipócrita deles, porque eles iam orar levantando as mãos, chamando a atenção, apenas para serem vistos dos homens. O mesmo acontece quando iam levar ofertas, que levavam grandes somas de moeda para fazer bastante barulho, para as pessoas dizerem, olha o tanto de dinheiro que ele ofertou. O que a Bíblia ensina? Que a mão direita der, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você quer fazer uma ajuda? Não vai lá, tem muita gente que vai fazer uma ajuda e leva a entregar uma cesta básica, leva 10 pessoas. Nós estamos entregando cesta básica. Você quer entregar? Vai lá sozinho. Não leva o celular para filmar, não. Quem tem que ver é Deus. E tem orações, pessoas que oram muito bonito e se preocupam com isso. Não há problema orar bonito, não. Mas o problema é quando você quer orar bonito para impressionar os ouvintes. Essas, meus irmãos, são propagações dos seus atos, achando que esses atos vão fazer de você alguém mais superior aos outros. É uma religiosidade falsa. Mas o que é fé? Fé é crer nas promessas de Deus e se dar a Ele. Quando você entra no ônibus e diz, eu vou e eu volto. Isso é fé? Não, é um itinerário do ônibus. Pode ser que o ônibus fure um pneu, dê um problema de motor e você não volta. Você não pode falar que você vai e vai voltar. Muita coisa pode acontecer na rua. Vai acontecer porque eu pedi. Espera aí, foi promessa de Deus para você? Porque a gente ora para as pessoas que estão enfermas, mas a gente não pode dizer que está curada. Jesus chegou lá em João 5. Jesus chegou diante de um tanque que havia uma multidão de enfermos. Ele curou só um. Não curou a todos. Porque o que ele queria ali era que o nome dele fosse proclamado. E foi. Então nós não podemos dizer que as coisas vão acontecer, porque dissemos que vai acontecer aquilo que Deus disse que aconteceria. Você pode ter certeza da salvação? Você tem de ter, se você tem fé no Senhor, porque Jesus Cristo diz que quem crer está salvo. Tem uma frase bonita de ouvir, quer ver? A fé não é para ser compreendida, mas para ser sentida. Bonito, né? Mas é falso, é errado. Fé não é para ser apenas sentida. E muitas vezes nós não compreendemos aquilo que é o motivo da nossa fé. Você consegue compreender perfeitamente a Deus? Você consegue compreender perfeitamente o projeto de Deus para a tua vida? Você consegue compreender quando aconteceu com uma senhora, por exemplo, que é membro da terceira de Ceilândia, a única crente da família, ficou 5 anos enferma de um câncer antes de morrer? Você consegue compreender porque que Deus fez isso na vida dela? Quando a gente vê que os 5 filhos dela eram incrédulos, e depois, quando ela morreu, depois dos 5 anos de cuidado da igreja,
os 5 filhos estavam convertidos, pergunta para ela o que ela faria para a vida dela. Ela sofreria todos os 5 anos, talvez mais do que isso, pela conversão dos filhos. Então, fé não é isso. Tem coisas muito bonitas que dizem, mas que não são verdade. Fé é certeza daquilo que se espera. Está lá em Hebreus capítulo 11. Não é apenas um sentimento. Podemos crer no inexplicável, por ter sido prometido por Deus, quando Deus disse: Moisés, tira esse povo que eu vou levar para a terra do Egito. O pessoal podia saber e afirmar: nós vamos para a terra de Canaã. Por quê? Porque Deus disse que tiraria daqui e nós vamos para lá. Ah, tem gigantes. O que Josué e Caleb fez? Deus disse que nós entraríamos. Vamos! E só os 2 entraram. Por quê? Foram os 2 que confiaram. Se Deus disse, aquilo vai acontecer. Cada um tem de ser capaz de dar razão da sua fé. Meus irmãos, vimos aqui as admoestações pastorais de Paulo para Timóteo, mostrando que para essas admoestações serem aceitas, devem ser feitas com amor. E a Bíblia diz: se uma pessoa idosa pecar, você que é pastor, vá com humildade, vai admoesta como a um pai. Como é que a gente vai dizer: pai, não é assim, pai, não é desse jeito. Se você vai fazer uma admoestação, tem que ser com amor, porque a pessoa admoestada, ela tem que ver que você quer corrigir. Mas se você está sendo admoestado pelo seu pastor, também do mesmo modo. Mas se o pastor está me corrigindo nisso, é porque ele me ama, ele quer o meu bem. Olha a base do amor. E Paulo diz que o amor é a argamassa que une uns aos outros. É como um tijolo que usa o cimento que prende um tijolo no outro. É o amor que nos une, porque somos diferentes uns dos outros. Mas aqui o texto nos deu 3 bases. O amor, ele precisa de uma boa consciência, ele precisa de um coração puro, e ele precisa de uma fé sem máscara, uma fé sem hipocrisia. O hipócrita não engana a Deus, mas ele tenta enganar os homens. Tentaram enganar Jesus, tentaram enganar João, tentaram os apóstolos. Lembra lá daquele mágico que chegou querendo comprar o dom do Espírito? Também não conseguiu enganar. Ananias e Safira quiseram enganar a Pedro, também não conseguiram. A admoestação pastoral, elas terão proveito na vida dos crentes se elas forem baseadas no amor que procede de coração puro, obediência ao Evangelho de Jesus, de uma boa consciência, sem mistura nem novidade com a base bíblica, uma fé sem hipocrisia, sem falsidades e sem enganações. O resultado da falta de amor é falatório vazio. Versículo 6 diz: desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Porque se o Evangelho não tem amor, é só conversa. Um amigo meu foi visitar uma outra igreja e disse que lá ele ouviu muito falatório, mas não usaram a Bíblia para pregar, não ensinaram nada. O texto está dizendo: sem amor é só falatório. Discurso cheio de palavras até bonitas, mas sem promover o amor e o bem de ninguém. Deus requer de você uma vida cristã digna, mas digna do sacrifício que Ele realizou por você. Quando você pensar o quanto que você deve se dedicar à obra do Senhor, pensa: o meu Deus, Ele dedicou a própria vida por mim, até que ponto eu devo ir? Quando você lê lá o livro de Hebreus, vai dizer: na luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Se for necessário morrer, morra. Aquele senhor que estava no ministério deixou o ministério da justiça, quando ele estava lutando pelo direito das igrejas a abrirem, ele citou algo que foi interessante, que ele diz: os crentes não estão dispostos a matar ninguém, mas os crentes estão dispostos a morrer por sua fé. Se nós não estivermos dispostos a morrer pela fé, é porque nós não compreendemos o amor de Deus. Compreendendo o amor, a gente vai ver que o que Deus tem para nós vale muito mais do que a própria vida. Que entendamos isso, vivamos o amor na medida do amor de Deus por nós. Amém?